do Corinthians, o Flamengo vai se apegando nas forças que tiver, né? Porque na parte física tem sofrido, agora também com essa derrota se afastando no Campeonato Brasileiro. Qual que é o tom do dia seguinte do rubro-negro agora, Pedro? Um tom um tanto quanto desanimador, por enquanto, com o Campeonato Brasileiro. Mari, Bruno, amigos, porque ficou complicado, né? Um pouquinho mais complicado a situação no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo estava sempre naquele pique da remada, como a gente chama, mas contava com aquele joguinho que ainda faltava, o jogo contra o Internacional, o jogo atrasado, mas agora mesmo que vença esse jogo atrasado, ele ainda fica em quarto lugar porque deixou os adversários darem uma galopada ali na frente, né? Por mais que o Fortaleza tenha perdido o confronto, mas o Botafogo venceu, então deu uma avançada, colocou 6 pontos na frente. O Palmeiras também venceu e agora com saldo de gols está bem na frente do Flamengo, além da pontuação. Então ficou uma situação mais complicada para Tite e companhia, pensando em Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por exemplo, poderia ter ultrapassado o Flamengo se tivesse vencido o Fluminense e ter tirado o rubro-negro do G4, passar toda essa data FIFA aí fora do G4, mas fica ali em quarto lugar, uma situação do ano passado que já foi de muita pressão, o Flamengo ali defendendo o seu lugar na vaga direta da Libertadores, falava muito em título, e agora tem que tentar juntar os cacos ali dessa derrota para o Corinthians, tentar recuperar todos os seus jogadores, os seus lesionados. Vai ter Gerson e Pedro na seleção brasileira, espero que eles voltem em plenas condições, porque são 3 dias de folga para o elenco agora. Na quinta-feira, reapresentação no Ninho do Urubu, aí vai ter a apresentação do Alcaraz, que já está suspenso para o clássico contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois apresenta também Alexandro, o Plata na próxima semana. Então o Flamengo tentando apresentar esses seus reforços para dar uma oxigenada no ambiente. E na quinta-feira da outra semana, dia 12, tem um confronto importante com o Bahia. Se empatar, vai à semifinal da Copa do Brasil. E aí, quem sabe, dar uma levantada no moral da rapaziada também. Mas foi um baque forte essa derrota para o Corinthians, um tanto quanto inesperado, e uma atuação muito ruim dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 26% de aproveitamento, pessoal. Pedro, fica com a gente no debate, porque a gente vai... Do you ever notice those accounts that tell you to comment something on their post, and when you do it, you get DM'd a link to something right away? Entrar agora também nos personagens do lado do Flamengo. O Alcaraz contra o Corinthians foi assim, vai ter a apresentação dele. Ele falou, deixa que eu vou fazer isso antes. Ele já estreia, aí ele tem uma finalização, acaba recebendo muitos passes, né? O cara que... Primeira bola que ele pega é quase um golaço. Fez o gol. Passes realizados também quando ele esteve em campo, foi o terceiro com o melhor número, passes progressivos, rebatidas, expulso também, obrigado, galera. E aí vai ter a apresentação, então, do Alcaraz. Que é isso, já chegou pra participar da coisa, né, Mari? Mas não foi exatamente, obviamente, a estreia que ele gostaria, principalmente com a expulsão. Não, muito, assim, pouquíssimo, né, pra gente conseguir avaliar. Sim. É um jogador muito importante, que tem qualidade, que provavelmente vai ajudar o Flamengo, mas numa estreia em que acho que ele... que foi? Doido. É que eu tava pensando uma coisa aqui. Então guarda. Tá, guarda. Não perde. Tá, então tá bom. Mas que acho que até para a própria estreia ele merecia um pouco mais, né, da equipe, assim, de entrar num time que tivesse numa rotação ali em que ele pudesse sentir exatamente como é jogar pelo Flamengo. A gente falou bastante dessa questão da rotação também ontem, né, Marra? Como o Flamengo, de fato, nos últimos jogos não tem conseguido entrar em rotação máxima, e acho que isso acaba sendo refletido no desempenho ruim que o Pedro contou pra gente aí nas últimas rodadas do Brasileiro. Sim, acaba sendo refletido certamente, né? Esse é o lance, né, Bruno? Que ele, com segundos, né, ele quase faz o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Eu vou precisar de um suspiro pra tossir. Pode tossir. Obrigado. Pronto, já tossi. Acontece, televisão ao vivo. Como diria aquele nosso amigo, quem sabe faz ao vivo. Eu não sei, mas faço ao vivo até hoje. Mas você começa a somar situações, né? Esses 5 jogos que o Pedro destacou, com percentual baixo, a classificação no campeonato, e eu sei, o Flamengo está vivo em 3 competições. O Flamengo pode ser campeão das 3 competições, coisa que ninguém nunca fez. Hoje não dá para apostar.
mas isso pode acontecer. Mas ainda assim, já falei sobre isso aqui e repito. Ontem a gente ouviu o Fábio Mascherano falando na entrevista coletiva, ouviu o Tite também, com todo o respeito que todos os outros clubes exigem e merecem. O Flamengo está a 3 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que foi melhorando na competição o seu elenco. Mas o Cruzeiro está acima, muito acima da média, eu sei. O Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo está hoje sem conseguir enxergar a liderança. O Flamengo vem desempenhando abaixo. O Flamengo tem um elenco que aqui agora, recentemente, a gente teve que elogiar que ainda não tinha contratado ninguém na janela de transferências, porque aquele elenco bastou para o Flamengo não sofrer tanto com a Copa América. Agora já tem a gente correndo atrás da nossa opinião. Eu entendo que o Tite ficou muito tempo afastado do dia a dia, de trabalhar em clubes, e até ele merece uma readaptação, mas ainda assim está pálido o Flamengo, perto do Flamengo que eu esperava nessa altura do ano. E o que a torcida exige, né? E o que a torcida exige. A gente está em setembro. Entende, assim? Claro que é preciso ter paciência e entender o trabalho, entender a adaptação. É claro tudo isso. Mas, aí eu falei a comparação com o Cruzeiro. Aí eu vou olhar, e o Fortaleza? Entende, assim? A gente está falando de um nível de investimento completamente diferente. E, de novo, o Cruzeiro merece todo o nosso respeito pelo que tem feito. E o Fortaleza, todo o nosso respeito e mais alguns pontos pelo que tem feito. Mas o assunto é o Flamengo. O Flamengo está errado, tem algo errado. E quando a gente avalia, assim, já aconteceu muita coisa na temporada, né? Então, pegando um recorte um pouco mais recente, assim, falando ainda sobre essa mobilização, sobre como o Flamengo, ele não é que ele escolhe partidas, né, para impor ali a sua intensidade, mas como ele tem feito isso. Se você pensar nas Copas, por exemplo, ele recebe o Bolívar e ali não é um jogo legal, mas consegue um resultado interessante num 2-0 numa bola ali no final, né? Aí ele viaja lá na altitude, tem uma entrega interessante diante de todas as questões que a altitude te oferece ali para defender o resultado e a classificação. Aí ele faz um baita jogo contra o Palmeiras na ida de Copa do Brasil. A ida. Sim. Aí ele não repete a mesma coisa, ou pelo menos perto do que ele fez. Então, assim, eu não sei se ele entende que o Campeonato Brasileiro é difícil pelo que o Botafogo está apresentando e o Fortaleza também. E ele entende que Copas ele consegue pelo menos fazer um resultado ali, ou na ida ou na volta, e garantir a classificação. Ô Pedro, você acha que já vai existir essa divisão, assim, na temporada, como vimos em anos anteriores, agora no Flamengo, a partir da volta aí da data FIFA? Bruno, é difícil. Acho que é cedo ainda, sabia? Porque, mal ou bem, o Flamengo, se vencer, o jogo ainda fica ali, vamos dizer, a 3 pontos do Botafogo. E ainda tem bastante jogo pela frente, né? Então é muito difícil. E é sempre bom lembrar, gente, não tem como tirar do foco. Isso é ano de eleição e aí vai ser sempre uma exigência muito grande interna também, que o Flamengo dispute tudo até o fim. E o elenco vinha competindo bastante. Talvez ontem a grande reclamação dos torcedores tenha sido nesse sentido, que o Flamengo em alguns momentos deixou de competir no jogo contra o Corinthians, mas nas outras partidas sempre foi muito competitivo, por mais que não apresentasse um futebol digno do que se esperasse, convivesse com problemas físicos. Mas acho que o Flamengo vai brigar nas 3 frentes o quanto for possível e o quanto for necessário. Vai ser muito exigido por isso, até internamente, e acho que o Tite, nesse momento, já está entendendo que não foi uma simples derrota diante do Corinthians. Foi uma derrota que tinha todo um simbolismo também do retorno dele ao confronto com o Corinthians. Teve essa questão também de se descolar dos líderes. Vai passar um período longo agora de 10 dias com questionamentos aí do que o Flamengo pode melhorar ou não. Então é uma derrota que veio no momento, claro, nenhuma derrota veio num momento muito bom, mas é uma derrota que veio no momento que vai trazer uma pressão bem grande aí para a sequência da temporada, e o Flamengo vai ser exigido
pelo brasileiro também. Não vai ter muita abertura para, vamos escolher as Copas agora e se chegar num G4 tá muito bom. Acho que esse ano não vai ter muito essa abertura não, especialmente pelo que foi em 2023. Olha, para fazer a avaliação do Flamengo, o torcedor ele já cobra bastante. A gente aqui faz a avaliação diária para poder entender onde está certo, onde está errado, o que pode melhorar. Mas é óbvio que o barulho no Flamengo ele é muito grande na hora da crítica. Você, Bruno Vicari, também tem a posição de, às vezes, defender algo que está sendo feito? Porque você falou, não, Mari, eu tenho alguns pontos que eu acho que calma. Eu sou mais compreensivo com o atual momento do Flamengo. Por quê? Eu acho que o torcedor não deveria apedrejar o Tite como está apedrejando. Eu acho que ele pode questionar, avaliar como a gente está avaliando, como o próprio Tite falou ontem na entrevista, mas acho que o torcedor que hoje é tão crítico é o fla-centrista. Aquele que está olhando só para o Flamengo e não está vendo a dificuldade que as outras equipes também estão passando. O Palmeiras ele sofreu com muitos desfalques, já caiu em 2 Copas. O Atlético sofreu com muitos desfalques, já ficou distante do título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já tem desvantagem na Copa do Brasil, já está longe no Brasileiro. O Botafogo e o Fortaleza já caíram nas 2 Copas. Isso não é nenhuma opinião, é um fato. Hoje o Flamengo é o único que está vivo nas 3 competições. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Botafogo e Fortaleza. Isso, eles caíram. Em Copas? É isso. Eles cada um caíram em uma Copa. Isso, cada um em uma Copa. É que tem Libertadores ainda, né? Sim, mas os dois caíram na Copa do Brasil. Nesse sentido, os dois já perderam uma competição. Hoje é só o Flamengo que está nas 3. É claro que o desempenho poderia estar melhor. Claro, Galo também. mas não está brigando. Mas não está brigando. Brasileiro. Não está brigando pelo título mais. Não tá. O Corinthians ele não está brigando pelo título nas 3 competições. De jeito nenhum. Hoje é só o Flamengo que está. E é claro que o desempenho não está o dos sonhos, mas eu acho que ele vai ter aí 10 dias agora para tentar recolocar a parte física no lugar. E aí, na minha opinião, ele deveria fazer o time do meio de semana e o time do final de semana. E o Flamengo tem elenco e tem pontuação para brigar em todas. Para manter o nível. Isso. Porque tem jogador para isso. Eu vejo assim. Mas o Tite falou sobre isso na coletiva também, né? Ele falou, a gente fez um jogo na Bolívia, a gente conseguiu a classificação. Claro. A gente tá É claro que poderia ser melhor. Na Copa do Brasil. Mas, gente, a temporada não tá fácil para ninguém. Tudo faz sentido. Mas se você observar mais de desempenho em campo, o Flamengo está rendendo menos. Eu acho que é sobre isso. Eu também acho. Eu entendo você. Mas eu acho que a sequência de jogos explica isso. Pode explicar, mas não acho que ela seja assim tão determinante nesse sentido, porque eu concordo com você e eu acho que essa parcela de torcedores, ela pode ser até a maioria, ela vai existir, ela vai continuar existindo e não necessariamente ela tem que ter um peso forte na hora da avaliação. Não. Assim, então, eu acho que talvez não falar com essa parcela da torcida. Eu acho que assim, dá para entender o momento e entendo também parte física, para mim pega muito no Flamengo, mas eu acho que às vezes é também sobre atitude. Sim, mas eu acho que nem o Tite está satisfeito com isso. E muito. Ontem exatamente. Eu acho que nem o Tite está satisfeito com isso. Então, mas, assim, não é para estar. Mas aí talvez o Tite ele vá até a página 2 sobre isso. Porque a partir do momento que os jogadores estão em campo, é com eles. E não dá para esperar que o Tite chegue na entrevista coletiva e fale, competimos pouco, aquela bola a gente chega. Ele não vai falar isso. Ele não é o Renato. O Renato no Grêmio ele fala. não vai falar isso. Mas ontem ele falou da queda de intensidade. Falou. Ou seja, pode-se ler isso também. E tem essa coisa do ambiente. Poxa, é difícil você jogar com o Corinthians, lá com o Corinthians nessa rotação. Claro que é. Como pro próprio Flamengo, é difícil jogar no Allianz Parque do jeito que o Palmeiras estava jogando. Como foi difícil pro Palmeiras enfrentar o Flamengo no Maracanã. Mas quando ele recebe o Bolívar, tem que ser menos difícil. Poderia ser mais fácil. Entendeu? Quando ele joga contra o Amazonas, tem que ser menos difícil. Mas aí entra naquela coisa também, acho que do psicológico do jogador, de toda hora ter que estar com a rotação máxima e o cara... E não é tão fácil quanto parece. Não é. Sim, concordo. Também acho. Bom, mas agora é o seguinte, né? Ele tem 10 dias para recolocar a casa em ordem. Porque aí a exigência vai continuar. E mais do que... Né? Ele sabe colocar a casa em ordem. Ele já provou e principalmente descansar. Porque é o único título que ele consegue disputar ainda na temporada. E o Flamengo cheio de problemas, cheio de críticas, mas ainda com resultados a ostentar. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega a 50 pontos. Fortaleza parou nos 48, mas tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 47, ele está uma rodada do Botafogo. E o Flamengo também, porque ele está a 6 pontos, mas tem um jogo a menos que o líder. Este é o G4 do Campeonato Brasileiro. Maestro, boa tarde, bem-vindo à seleção. Obrigado, Aninha.
Conrado, o pessoal que está com a gente, eu acho que pra gente que está de fora é o melhor cenário que existe, né? É esse equilíbrio grande. Pegando um gancho que você estava falando com o Luiz, eu acho que Botafogo e Palmeiras vão chegar, naquela minha teoria maluca, né, das últimas 12, 13 rodadas, vão chegar exatamente no momento mais importante do campeonato, com desempenho, com bancos, principalmente aqueles que estavam com a sequência. Quando eu vejo que o Gerson, nessa estatística, jogou 35 jogos seguidos, eu me reporto um pouco aos anos 70, 80, quando você fazia realmente isso aí. E hoje, com a intensidade, o ritmo do jogo que existe, não tem corpo humano que aguente. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Estou vendo muitos rubro-negros indignados com a atuação da equipe em Itaquera e com a atuação como um todo. Mal de atuação, bom de resultado, né? Porque o Flamengo segue vivo em todas as frentes. Vivo com chance de título, embora o futebol é muito ruim. Ana Thaís Matos, boa tarde, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde você, Maestro, Conrado, pessoal que está em casa. Atuações bem ruins em sequência do Flamengo, né? Acho que isso vale destacar. Agora, olhando essa foto do G4, o Botafogo olha para trás e solta o lá vem eles de novo, né? Porque é isso. Às vezes, durante o ano, tem certas situações que você precisa priorizar de verdade. Porque senão você termina não conseguindo ter objetivo em nenhuma delas, né? Não que isso possa acontecer com o Flamengo. É lógico que com todos esses problemas continua de frente. Mas a gente vê a questão do desempenho mesmo. Qual foi a sequência que a gente teve de 3 jogos seguidos, por exemplo, que o Flamengo teve desempenho regular, assim? Que a gente, poxa, esse time completamente diferente do Botafogo e do Palmeiras no momento. Entendeu? Classificou em 2 competições. Mas 2 competições na qual ele fez o resultado em casa, até jogando razoavelmente bem, mas em compensação perdendo fora. Quer dizer, as últimas partidas demonstram... O Flamengo tem 5 derrotas nos últimos 10 jogos. Não é normal. 5 derrotas. Não é normal para você ter uma equipe como... Porque se você for olhar, por exemplo, o time titular ontem, o time titular que ele pode ter um desempenho muito, mas muito melhor do que teve ontem, né? E você não teve. É um time espaçado, que coisa que não acontece com o time sem muita organização, que também não é normal nos times do Tite, que você olha para o time adversário e diz assim, quem é o cara que pensa, quem é o cara que organiza, quem é o cara... o garbo. Você não pode deixar um cara como esse com uma liberdade muito grande. Eu acho que o Flamengo foi tão mal em Itaquera que muita gente está definindo a vitória do Corinthians como o Corinthians quis mais, teve mais raça. Eu acho que o Corinthians jogou com a mesma raça com a qual ele joga em Itaquera quase sempre, porque raça não falta para esse time. A diferença, ou uma das diferenças, é que ontem o adversário não jogou nada, que é o Flamengo. Mas antes de mergulhar nesse Corinthians e Flamengo, vamos contar o que foi a vitória do Palmeiras. Ela tem um jogo que despertou muitas críticas pelo nível técnico. O que eu acho que foi uma opção do Corinthians, trazer o Flamengo para o terreno dele, o terreno da briga, da luta. O Flamengo é mais técnico, é mais time. Eu vi assim, pelo menos, o Corinthians trouxe o Flamengo para o terreno dele, Corinthians, e o Flamengo aceitou. Cabia o Flamengo não aceitar esse Perfeito, tipo de o Flamengo jogo, aceitou. Né? Mas só que sem Dela Cruz, sem Arrascaeta, as cabeças pensantes ali no meio, a coisa fica muito mais difícil. Outra coisa é o seguinte, ontem jogou com o Luiz Araújo do lado, né, e o Bruno Henrique do outro. E somente com o Gerson, e mais Pulgar e Léo Ortiz. Tudo bem. Achei que ficou faltando mais um homem no meio-campo para congestionar, né? Não sei se vocês são de acordo com E para pensar o jogo. Tem elenco para isso. Tem uma coisa, né, Conrado? Por exemplo, mesmo você não tendo uma cabeça, vamos dizer assim, tão criativa, quando você congestiona um pouco o meio e tira um pouco de espaço, para o adversário, você coloca o adversário também em dificuldade por não ter espaço. Né? E, além disso, ainda deu espaço para o cabeça pensante do adversário. Né? Foi um erro, deixar o Garro livre. O Gerson já jogou de segundo volante várias vezes na vida. Inclusive, na principal fase recente do Flamengo, o Gerson era segundo volante. E aí tem vários garotos da base ali aparecendo.
o Alcaraz acabou de chegar, né? Então a gente não sabe exatamente a forma física dele, mas assim, o Corinthians, do outro lado, o Ramon Dias chega e ele já bota para jogar. O Flamengo não quis botar, o Tite não quis botar o Alcaraz de cara, aí beleza, não sabe exatamente se o cara aguenta 90 minutos. Mas tem vários garotos ali que já deram, inclusive, resposta no profissional. Lohan, Matheus Gonçalves, dava para ser o Gerson de segundo e ter, enfim, mais jogadores na frente. E aí você podia optar por ter mais essa bola e não ficar nesse jogo que o Corinthians queria. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo ali no Flamengo e não é só... Eu acho, tá, Rizek, inclusive, dessa questão de estar tentando as três ao mesmo tempo. Primeiro que está nas três ainda ao mesmo tempo. Segundo que o Tite já foi criticado por poupar jogadores. Ou seja, teve vezes que ele poupou jogadores. É porque está jogando mal mesmo. Mas ele poupou raríssimas vezes. Disso, não é só botar nas três. Ele poupou na Libertadores, fase de grupos, porque priorizou a final com o Nova Iguaçu e foi criticado por isso. Porque a escolha na época parecia louca. Poupar na Libertadores para disputar uma final que estava ganha contra o Nova Iguaçu. Assim, em Campeonato Brasileiro, poupar de forma assim, o Flamengo decidir descansar jogadores, eu não me lembro. Eu me lembro contra o São Paulo no Morumbi, perfeito, porque estava envolvido nos duelos com o Palmeiras pela Copa do Brasil, contra o São Paulo. É tão raro que a gente lembra desse jogo. Lembra desse jogo de qual outro? Mas aí também não vai poupar todos os jogos. Não é todos os jogos. Por exemplo, o Flamengo joga com o time titular os 2 jogos contra o Amazonas na Copa do Brasil. Joga o time titular o estadual praticamente inteiro. O Arrascaeta jogou 13 dos 15 jogos do estadual, que é um torneio que o Flamengo vai ganhar se poupar jogador. Eu vejo um Flamengo que opta que as escolhas sejam feitas por ele. Ou seja, quando um jogador se machuca, não pode entrar em campo, ele sai. Mas raramente eu vejo o Flamengo fazer escolhas mesmo. Por exemplo, fazer escolhas, cara. Como o Corinthians fez no meio da semana. O Corinthians poupou o Garro, poupou o Thales Magno para o jogo de ontem. O Flamengo escalou 8 jogadores que estavam em campo contra o Bahia. É óbvio que o Flamengo estava cansado, mais do que o Corinthians no jogo. O Corinthians estava descansado, ele poupou seus principais jogadores. O Flamengo não fez a escolha, por exemplo, eu vou priorizar o Campeonato Brasileiro essa semana, eu vou guardar meus jogadores para o Brasileiro. O Flamengo tentou jogar os 2 e não conseguiu. Na minha visão, não conseguiu. Até mesmo porque o ritmo do jogo, né, contra o Bahia foi lá em cima também, quer dizer. Claro. Não tem como você entrar e ficar meia bomba. Uhum. Você vai se entregar do mesmo jeito, entendeu? Aí você, no jogo, na sequência, você vai pagar de alguma forma. Aí vem a história do banco, entendeu? Que vai ter uma influência muito grande para quem vai estar brigando lá em cima. Quem está brigando lá em cima e tem, no caso do Palmeiras, somente uma competição, André, é um ganho muito grande fisicamente. Quando você chega na reta final do campeonato. Porque você vai estar com os caras frescos e quem entra mantém o mesmo nível. O que eu estou falando sobre poupar, é claro que isso tem um peso. Isso não tem como não tirar o peso físico de todos os jogos, 3 competições. Mas o que eu estou falando é que a gente não pode falar só disso, que fica parecendo que é só isso. E não é. Foi a gente que falou do jogo do São Paulo. Não acho que é só isso. Não, assim, não acho que é só isso. Por isso que eu tô falando, é bom a gente conversar mais sobre as outras coisas. O jogo do São Paulo, poupou contra o São Paulo, certo? Certo. Meio de semana, entre os jogos do Palmeiras. Poupou, foi o que o Corinthians fez, foi jogar contra o Palmeiras. Pior jogo do Flamengo aí. Talvez no ano. Talvez o pior do ano do Flamengo foi quando poupou antes. Ou seja, estava descansado, poupou, foi pegar um Palmeiras fora de casa, tomou só 1 e jogou muito mal. Jogou muito mal. Então tem problemas maiores no Flamengo, claro, além da questão física. Falta jogo. E, assim, ontem, mesmo além do com físico, lesões, falta as jogo. físicas, foi o que claro. Você viu, o Maestro falou. Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Gerson, Pedro. Mas era o time do Flamengo em campo. Era muito forte mesmo assim. Concordamos que falta jogo. A questão é que eu acho que o time também está muito cansado. Eu olho para o Flamengo, o Gerson jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Gerson é um que pode estar, mas o Bruno Henrique não jogou tanto no ano, né? No sentido de estar cansado. O Gerson está há 35 jogos seguidos atuando pelo Flamengo. Cara, a conta chega uma hora. Eu acho que o Flamengo paga um pouco pela mudança da forma de jogar, né? O Tite ficou em dúvida se ele ia fazer um time com manutenção de posse de bola. Depois, eu lembro que durante a Copa América, naquela sequência que o time encaixou vitórias, ele tira a posse de bola. Tanto que o Flamengo, mesmo jogando com menos posse, sai com vitórias. Acho que tinha uma sequência na época, acho que era Bahia, Criciúma, eu não me lembro bem. E eu acho que o time ficou meio perdido da forma como vai se comportar. Eu acho que esse é para mim fica muito claro que essa é uma das dificuldades que o Flamengo tem enfrentado, pelo modelo de jogo. Foi tentado 3, 4 formas de jogar. Com posse, com menos posse, marcando um pouquinho mais adiantado, recuou para jogar em transição, recuou para jogar em contra-ataque. Foram as escolhas que o Tite foi fazendo, se adaptando ao elenco com as faltas também, né? Ele jogou desfalcado.
A gente não pode esquecer disso e eu acho que o time não se adaptou. Ele não repetiu um modelo de jogo e eu acho que isso é muito comum também, não tem como, porque se faz muitos jogos aqui no Brasil e com jogadores muito diferentes. Eu acho que os jogadores sentiram um pouco isso e nessa altura do campeonato a gente não sabe se o Flamengo é um time que joga sem posse de bola, com transição, com contra-ataque, pelas pontas, com centroavante. Depende muito do bom momento do Pedro, o tanto que ele consegue segurar o jogo para a movimentação dos meias. Aí não tem Arrascaeta, não tem De La Cruz, que, claro, são craques e fazem muita diferença. Quem substitui não consegue dar manutenção no padrão, não estou falando para jogar igual o Arrascaeta e o De La Cruz, mas não tem uma manutenção de padrão de comportamento em campo. Isso eu acho que ficou muito evidente e diz muito sobre o trabalho do Tite. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu acho que faltou esse entendimento de padrão de jogo para o time durante o ano. Porque é isso, perdeu muito jogador, a janela é muito louca, aqui a gente joga muito, o calendário é muito maluco. Só que do outro lado, pegou um time que se mobilizou durante toda a semana. Eu concordo com você, o Corinthians, não faltou ao Corinthians raça, dedicação nos outros jogos. Mas a mobilização e a forma como o time se preparou para esse jogo, termina o jogo do meio de semana com o Ramon Dias e o Emiliano falando sobre uma final, uma decisão. E eu acho que o Corinthians foi para jogar uma decisão, que é como tem que jogar mesmo, né? Porque precisa alcançar vitórias, muitas vitórias aqui até as 13 últimas rodadas do Brasileiro. E o Corinthians tem feito algo que dificulta muito o estilo desse jogo do Flamengo, que é um jogo menos sem a posse de bola. Ele empurra o time para trás e sobe a marcação. E dificulta muito a saída de bola. Tem time que cai nesse estilo de jogo do Corinthians. E o Flamengo foi um que caiu, que se permitiu cair. Porque o Fluminense, por exemplo, a gente fazer uma comparação. O Corinthians começou o jogo se animando, avançando o time. O Mano fez 2 modificações e empurrou o Corinthians inteiro para trás. E o Corinthians marca muito mal no campo de defesa. E eu acho que o Flamengo não teve essa coragem de tentar empurrar o Corinthians para trás. Coragem não, acho que não é uma palavra legal. Eu acho não conseguiu, que não teve competência. Competência para empurrar o Corinthians para trás. Cara, assim, rodando os melhores momentos de novo, assistindo ao jogo, eu ficava esperando quando é que vai começar o jogo do Flamengo. Porque o Corinthians, o que ele tem a oferecer... Esse é o jogo do Corinthians. Exato. É isso aí. É um jogo meio na marra mesmo, assim, sofrido. E o Flamengo, você ficava esperando quando é que a qualidade desses jogadores vai aflorar. O Yuri Alberto faz uma bela jogada, ele entra no lugar do Hernandes no comecinho, faz uma bela jogada, o Thales Magno livre. Aliás, tem sido... Mas essa imagem aqui, você vê, ó, o Luiz Araújo está acompanhando, ele desiste da jogada. Desiste? É porque foi uma bola que o Flamengo estava no ataque, vamos ver a jogada toda por isso, porque o Flamengo estava no ataque, aí por isso que estava todo bagunçado lá atrás. O Davi Luiz falha feio e aí a bola sobra no Yuri Alberto. E aí um pênalti, quando o Corinthians falou assim, não, tá bom, agora eu vou controlar um pouco o jogo, não teve tempo, porque o venezuelano... que estreava ontem, o Fernandes fez esse pênalti, foi uma escolha... Martínez, desculpa. Fez esse pênalti, bem marcado na minha visão, não tenho dúvida nenhuma de que o pênalti foi bem marcado, o Pedro converteu. E aí você vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo até volta, parecia que o Flamengo ia envolver o Corinthians. No comecinho da segunda etapa, o Flamengo começa a colocar assim, a cabeça para fora da água, mas durou muito pouco tempo. Dog Chow Ótimo Começo. Auxilia no desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico. Porque o Corinthians, como disse a Ana, foi cozinhando, conseguiu cozinhar de novo o Flamengo. A entrada do Romero foi muito feliz, né? Na primeira bola dele, com um lance de sorte, né? Porque era um lançamento para o Yuri Alberto, a bola desvia, cai no pé do Romero, gol. E aí, a partir daí, não tem jogo. O Corinthians decide que depois do 2-1, não vai ter jogo. Não tem jogo. Simplesmente não tem mais jogo. Fez aquilo que cabia a ele naquele momento. Picotou o jogo o tempo todo. Né? O Yuri Alberto, que poderia ter uma tarde de glória, né? Entrando no time, bem, foi expulso nesse lance idiota, uma entrada no Wesley. E na confusão, o De La Cruz conseguiu ser o primeiro jogador do Flamengo expulso. Alcaraz. O primeiro jogador do Flamengo expulso no campeonato. E o Kaká também foi expulso. Desfalques para os próximos jogos de suas equipes. E talvez, né, o Yuri Alberto iria voltar realmente para ser titular, né? Então, enfim, uma parte difícil para o Yuri Alberto, que assim, fez uma grande jogada, é verdade, mas, na minha opinião, ainda mostrou as mesmas dificuldades, errou muitos lances, errava domínio, errava toque e ainda errou essa escolha aí. Não só a escolha com a bola, ele errou quando a bola estava parada, que dá uma bordoada nessa, que o Flamengo depois teve mais tempo de jogar e ficou com um jogador a mais, né? Porque por acaso não teve um empate, mas o Flamengo teve chance de atacar várias vezes. Queria a opinião do maestro para essa imagem aqui, maestro, porque quando ele
o espanhol sai de campo e o Yuri Alberto tem que entrar no jogo, ele não está pronto, cara. Né? O Luiz Roberto, que estava na transmissão da Globo, cornetou e com razão, cara. Como é que você não está pronto para entrar? E aí depois a gente está rodando o que é a história dele no jogo. Vai fazer a assistência belíssima para o Thales Magno, algumas boas jogadas e ser expulso. Mas o fato de não estar pronto, me pareceu assim, alguém que perdeu a posição, né? O espanhol jogou no meio de semana alguns minutos, jogou bem, perde a posição e o Yuri estava meio desleixado no banco. Perdeu mais a confiança, né, de que iria ser, vamos dizer, usado logo no início do jogo. 4 minutos também, né? Pô, mas não tem que estar pronto, gente? Tem que estar pronto para entrar no jogo. O time ficou com 10 alguns instantes porque o Roberto não estava pronto. Isso aí realmente não é normal para quem está no banco, que precisa estar já para qualquer momento, né? Mas eu acho que talvez, em função do que vinha acontecendo com ele, ele falou, eu não vou começar mesmo, quer dizer, então vou... Pô, mas é um desleixo, né? Passa uma sensação de desleixo, assim, de pouco comprometimento. De falta de profissionalismo, mais do que qualquer outra coisa, porque 2, 3 minutos... Com um tempão botando a atadura... Do jeito que está o jogo Olha lá, o espanhol sai de campo e ele não está pronto para entrar, cara. O Corinthians fica com 10. Depois ele entra. Falando do ataque ainda do Corinthians, né? Depois dessa... Coitado, Roberto, toda hora... ele vai ser sempre o personagem, né? Mas você não acha que ele deu essa margem? Você vai pro banco, você vai pronto, né? Agora, o Thales, né, o Rizek, é legal falar dele assim, porque todos os jogos que ele entrou, ele colaborou de alguma forma.